maneira ordenou Cristo que o pão e o vinho fossem dados e recebidos no sacramento da ceia do Senhor? Respondamos. Cristo ordenou que os ministros da sua palavra, ao administrarem o sacramento da ceia do Senhor, separassem o pão e o vinho do uso comum pela palavra da instituição, pela ação de graças e pela oração, que tomassem e partissem o pão e o dessem ambos, pão e vinho, aos comungantes, os quais devem, pela mesma ordenação, tomar e comer o pão e beber o vinho, na grata recordação de que o corpo de Cristo foi partido e dado, e o seu sangue derramado por eles. Então aí estão os textos, né? A instituição do sacramento da ceia do Senhor por Jesus Cristo. Vamos ler Marcos 14, 22 a 25. São muito parecidos, né, esses textos aí, porque todos eles se referem ao dia em que Cristo ceiou lá com seus discípulos e no dia da sua traição, no dia que ele foi entregue. Marcos 14, do 22 a 25. É 22 a 25, né? É isso mesmo. Então, eu vou ler aqui para os irmãos que acompanhem. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Então, veja que é interessante, voltando aqui na resposta, ele fala aqui que no sacramento da ceia do Senhor separassem o pão e o vinho do uso comum pela palavra da instituição. Né? Você vê que aqui diz no começo, enquanto comiam. Então, o que eles estavam comendo? Vocês lembram que Jesus se reuniu com seus discípulos para comer a Páscoa. Tá? Então, eles não se juntaram só para ceiar ou para comer e beberem a ceia do Senhor que a gente come e bebe hoje. Eles estavam comendo ali a Páscoa, e aí a Páscoa no primeiro século ela era uma refeição que se fazia em família e tinha ali os elementos, o pão sem fermento e também o cálice, né? Você lê lá a literatura rabínica, a literatura judaica, você vai perceber que cada elemento ali eles davam um significado. Não está lá em Êxodo, mas a Páscoa foi sofrendo modificações da maneira como ela foi sendo celebrada, né? Então tinha lá o cálice da bênção, o cálice da ira, e Jesus estava participando dessa refeição juntamente com seus discípulos. Mas aqui, no versículo 22, ele diz, né? Diz aqui o autor, Marcos, enquanto comiam, no caso a Páscoa, ele tomou o pão e abençoando, partiu-lhes e deu, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo. Então veja que Jesus, ele separou esse pão para um uso especial, digamos assim, que é o uso da ceia do Senhor. Já não era mais representando ali propriamente a Páscoa, né, mas a ceia. E aí diz, 23, a seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Então, a gente vai ler só esse texto aqui porque os outros são parecidos. Então, 1 Coríntios 11 também é um texto onde Paulo ele se refere a essa instituição da ceia do Senhor. Se você fizer uma comparação entre o texto de 1 Coríntios e Lucas, você vai ver que é muito semelhante. 1 Coríntios 11, as palavras que estão ali usadas por Paulo e as palavras do Senhor em Lucas, porque é o texto que se refere à instituição, né? E Mateus também é o texto aí que fala da instituição da ceia do Senhor. Então, a primeira pergunta é muito fácil, né? Aqui, onde se acha registrada no Novo Testamento a instituição de Cristo da ceia do Senhor? Então, nos 3 evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Então, se alguém perguntar para você onde é que está a instituição da ceia do Senhor, são nesses
4 textos aí. Mateus, como a gente viu ali, 26, Lucas, no caso aqui, 14, quer dizer, Marcos 14, Lucas, se eu não me engano, é 22, né? E a 1 Coríntios, capítulo 11. Então, são os textos aí que são registrados a respeito dessa tradição que a igreja recebeu a respeito da ceia do Senhor, né? Então, desde o início, a igreja já celebrava a ceia que o Senhor Jesus instituiu, né? Quais são os elementos usados na ceia do Senhor? Os elementos sacramentais usados na ceia do Senhor são numericamente 2, o pão e o vinho. Então, a ceia, para ser celebrada corretamente, tem que ter esses 2 elementos e só esses 2 elementos. Então, tem que ser pão, tem que ser vinho, no caso, o fruto da videira, né? E não pode ser refrigerante. A gente já falou isso aqui, né? Não pode ser refrigerante, não pode ser tapioca, ou, né? Porque tem gente que, às vezes, traz essa argumentação de que é possível modificar os elementos da ceia, né? Colocar salgadinho, Coca-Cola na ceia, só que não dá, né? O salgadinho não representa o corpo de Cristo, nem Coca-Cola, piorou, né? Sangue preto, né? Não dá. Então, são esses 2 elementos aí, e que juntos representam o corpo do Senhor e o seu sangue. Então, eles são usados num propósito simbólico, lembrem-se disso. Pão e vinho são usados com um propósito simbólico. A gente não crê que eles se transformam realmente no corpo do Senhor e no sangue. Nem a gente também não crê que o corpo e o sangue de Jesus estão consubstanciáveis, digamos assim, ali no pão e no vinho. O que essa doutrina da consubstanciação ensina, né? Normalmente a gente escuta a doutrina católica da transubstanciação, que ou seja, o corpo ele se transforma no sangue, quer dizer, o corpo se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue do Senhor Jesus. Mas a consubstanciação, ela fala que a essência do corpo e do sangue de Jesus, eles estão consubstanciados, ou seja, eles estão junto com o pão e o vinho. Não se transforma um no outro, mas estão ali juntos, né? A gente também não crê nisso. A gente crê que o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas estão ali representando algo, uma realidade, simbolicamente representando o corpo e o sangue de Jesus. Então, embora Jesus tenha mostrado e comido e bebido o pão e o vinho, ele enfatiza não os elementos da ceia, mas a realidade que eles representam. Então, é interessante isso, porque Jesus está enfatizando, quando ele pega ali o pão e o vinho, ele enfatiza a representação deles, o símbolo deles. Ele não fala isso é o pão que é dado por vós, nem isso é o vinho que é dado por vós. Ele fala isso é o meu corpo, que é dado, que é partido por vós, e isso é o meu sangue. Então ele dá ênfase ali à realidade que está por trás dos elementos que está sendo representada ali. Quais são os atos sacramentais da ceia do Senhor? Há 6 atos sacramentais envolvidos na ceia do Senhor. Então, o que são atos sacramentais? Atos sacramentais são as atitudes que são tomadas na ceia do Senhor. Então, 4 delas são tomadas pelo Senhor Jesus, 4 atitudes, né? E 2 delas são tomadas pelos discípulos. Então, quais são as atitudes do Senhor? A gente vê lá na instituição, né, no texto da instituição, como a gente leu, em Marcos 14, que o Senhor, ele toma o pão e o cálice, ele dá graças, ele parte o pão, e depois ele dá o pão e o cálice aos discípulos. Tá? Então, há 4 ações, 4 atitudes, como diz ali, 4 atos sacramentais. Ou melhor, 6, né? No caso, 4 se referindo às 4 atitudes do Senhor. Então, ele toma o pão e o vinho, ele dá graças por isso, e ele parte o pão, e depois ele dá o pão e o vinho aos discípulos. São os 4 atos sacramentais que o Senhor realiza ali na ceia do Senhor.
E os outros dois, dos discípulos? Né? São 6, os outros dois, que no caso nós fazemos, quando nós comemos e bebemos. Nós recebemos o pão e o vinho e comemos o pão e o vinho. Então é simples, né? São os dois atos sacramentais que nós realizamos. Então, considerando-se o verdadeiro significado desses atos sacramentais em conjunto, eles retratam ou representam visualmente a entrega de Cristo e nós recebendo ele pela fé. Então, nós celebramos a ceia não somente em lembrança da morte de Jesus, mas também na lembrança de que ele entregou o seu corpo na sua morte, derramou o seu sangue em nosso benefício, e nós, como seu povo, nós recebemos isso. Tá? Nós aceitamos isso pela fé, nós recebemos isso que Cristo fez em nosso benefício. Então, tomado esses atos sacramentais, esses 6 atos sacramentais tomados em conjunto, é isso. Jesus se entregou por nós, derramou o seu sangue por nós, em nosso benefício, e nós recebemos isso pela fé. Tá? Então, a gente termina aqui nosso estudo, são só essas 3 partes aí que nós dividimos o nosso estudo de